Boa noite. Nosso assunto agora será operadores ortogonais e autoadjuntos. Operador ortogonal. Seja V um espaço euclidiano de dimensão finita. Um operador linear T de V em V com a propriedade de que a norma da imagem de U por T de U é igual à norma do vetor U, qualquer que seja o vetor U pertencente ao espaço V. Denomina-se isometria ou operador ortogonal sobre V. Exemplo. Considerando o espaço euclidiano R2, a rotação T de R2 em R2 definida por T de xy igual a x cosseno θ menos y seno θ e x seno θ mais y cosseno θ é um operador ortogonal, pois a norma da imagem de um vetor xy ao quadrado será igual ao quadrado, a soma dos dois quadrados, da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Desenvolvendo, teremos x2 cosseno ao quadrado de θ menos 2xy cosseno θ seno θ mais y2 seno ao quadrado de θ. Mais, o quadrado do segundo será x2 seno ao quadrado de θ mais 2xy seno θ cosseno θ mais y2 cosseno θ. Então, iremos cancelar esse menos 2xy cosseno θ seno θ com esse mais 2xy seno θ cosseno θ. E então ficaremos com x2 ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais y2 vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então, dentro do parênteses é 1, então x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual à norma do vetor xy ao quadrado. Ou seja, a norma da imagem de xy, ou seja, a norma de t de xy é igual ao próprio vetor xy. Certo? Então, por isso, realmente t de xy é um operador ortogonal. A isometria é um isomorfismo. Todo operador ortogonal, ou seja, a isometria, toda isometria T de V em V é um isomorfismo. Ou seja, é uma transformação linear injetora e sobrejetora. Ela é injetora por quê? Porque sendo um vetor U pertencente ao espaço V e sendo a imagem de U igual ao vetor nulo, então nós temos que a norma dessa imagem de U é zero. Isso implica que, por ser ortogonal, a norma de U é zero. E isso implica que o vetor U, na verdade, é o vetor nulo. Ou seja, no núcleo da transformação só temos o vetor nulo. Ou seja, o núcleo de T é formado apenas pelo vetor nulo. Por isso, ela é uma transformação, um operador é uma injetora. E ela é sobrejetora também porque, como se trata de um operador linear, em que as dimensões do espaço de partida e da chegada são iguais, então T é injetora se e somente se T é sobrejetora. Então, como é injetora, como nós vimos aqui, ela também é sobrejetora. Então, sendo injetora e sobrejetora, uma isometria é um isomorfismo. Proposição. Seja T um operador linear sobre um espaço euclidiano V. Então, são equivalentes às seguintes afirmações. Primeiro, T é um operador ortogonal, também conhecido como isometria. É equivalente a T transforma as bases ortonormais de V em bases ortonormais de V. Isto é, se a base V1, etc., até Vn é uma base ortonormal de V, então a base formada pelas imagens TV1, TVN é também uma base ortonormal. Terceiro, o produto interno da imagem de U pela imagem de V é igual ao produto interno de U por V. E quarto, T preserva a norma, isto é, a imagem de U por T é igual a norma da imagem de U por T, ou seja, a norma de TU é igual à norma
do próprio vetor U. Este último item da própria definição de isometria caracteriza geometricamente os operadores ortogonais, que estão associados a movimentos rígidos, como rotações e reflexões em relação a uma reta pela origem. Ou seja, a imagem, a norma da imagem é a norma do próprio vetor. Matriz de um operador ortogonal. Seja T um operador linear de um espaço euclidiano de dimensão finita. Então, T é uma isometria se e somente se a matriz de T em relação à base ortonormal é uma matriz ortogonal. Observação. Uma matriz real de ordem n é ortogonal se suas linhas formam uma base ortonormal do Rn. A inversa de uma matriz ortogonal Q é igual à sua transposta, ou seja, inversa de Q igual à transposta de Q. Exemplo. Mostre que o operador T de x, y, z é igual a x, y cosseno θ menos z seno θ e y seno θ mais z cosseno θ é um operador ortogonal. Temos que a norma de T de x, y, z é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada dessa. Então, x2 mais y cosseno θ menos z seno θ ao quadrado mais y seno θ mais z cosseno θ ao quadrado. Fazendo as contas, ficamos com raiz quadrada de x2 mais y2, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, mais z2, que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso vai dar raiz de x2 mais y2 mais z2, que é a norma de x, y, z. Como a norma de T de x, y, z é igual à norma de x, y, z, podemos afirmar que se trata de um operador ortogonal. A matriz desse operador, desse exemplo, na base canônica é A igual a 1, 0, 0, depois 0 cosseno θ menos seno θ e 0 seno θ cosseno θ. Essa matriz é claramente ortogonal, pois as suas linhas são vetores unitários. Então, a linha 1, formada pelo vetor 1, 0, 0, a sua norma é 1. Norma do vetor 1, 0, 0 é o próprio vetor unitário, é igual a 1. Depois, a linha 2, 0 cosseno θ menos seno θ, é formada pelo vetor 0 cosseno θ menos seno θ, cuja norma vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, mais menos seno de θ ao quadrado. Isso aqui dá 1. Então, esse vetor aqui também é unitário. E por último, a linha 3, formada por 0, seno θ e cosseno θ. A sua norma vai ser raiz quadrada de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Ou seja, as três linhas são vetores unitários. Observação, as que nós observarmos também, as colunas também são vetores unitários. E a segunda condição, as linhas são vetores 2 a 2 ortogonais. Então, se fizermos o produto interno da linha 1 com a linha 2, teremos 1 vezes 0 mais 0 vezes cosseno θ mais 0 vezes menos seno θ, que dá 0. Da linha 1 com a linha 3 é 1 vezes 0 mais 0 vezes seno θ mais 0 vezes cosseno θ, que dá 0. E da linha 2 com a linha 3 vai ser 0 vezes 0 mais cosseno θ vezes seno θ mais menos seno θ vezes cosseno θ, que dá 0. Então, as duas condições para uma matriz ortogonal estão satisfeitas, que é ter as linhas vetores unitários e as linhas 2 a 2 ortogonais. Essas duas propriedades garantem que a matriz é ortogonal. Logo, matriz de um operador ortogonal. Observação. Observe que as colunas também são vetores 2 a 2 ortogonais. Então, numa matriz ortogonal, nós podemos verificar por linhas ou por colunas, essas duas propriedades. Essa transformação linear, esse operador linear, trata-se de uma rotação anti-horária em torno do eixo do x positivo por um ângulo θ. Certo?
Operador autoadjunto. Definição. Seja V um espaço vetorial euclidiano. Um operador linear T de V em V se diz autoadjunto ou simétrico se o produto interno de T de U, ou seja, a imagem do vetor U, vezes o vetor V, for igual ao produto interno do vetor U pela imagem do vetor V, para todo U e V pertencente a V. Então, é um operador autoadjunto. A matriz de um operador autoadjunto em relação à base ortonormal de V é simétrica. Teorema: seja T de V em V autoadjunto e lambda1, lambda2 autovalores distintos de T. Se V1 e V2 são os autovetores associados a lambda1 e lambda2, respectivamente, então V1 é ortogonal a V2. Exemplo: determine A e B para que o operador T de x, y, z igual a 3x menos 2y, ax mais y menos 3z, by mais z seja um operador autoadjunto. Solução: a matriz do operador é A3 menos 2, 0, A1 menos 3, 0, B1. Para que o operador seja autoadjunto, sua matriz deve ser simétrica. Logo, é imediato que o A tem que ser igual a menos 2 e o B tem que ser igual a menos 3. A nossa bibliografia, aqui está o livro do Anthony Roes, o livro do Boldrini, do Caglioli e do Steinbruch. Muito obrigado, boa noite.